Tô com um convidado aqui muito especial, bacana demais. Sempre quis trazer um cirurgião para o mundo da anestesia para a gente conversar bastante sobre cirurgia e sobre anestesia, fazer esse link. E o primeiro cirurgião que apareceu aqui no mundo da anestesia é o Arthur Curtarelli, né, Arthur? Ele é cirurgião vascular e ele também está bem engajado aí no ensino médico. Também tem uma conta super bacana no Instagram, junto com mais 2 sócios, que é o Fogart da Madrugada, né? Isso aí, cara, Fogart da Madrugada. Legal. Ô, Arthur, obrigado pela sua presença, cara. Antes de mais nada, eu vou só apresentar os apoiadores do mundo da anestesia. A Volan, que está sempre com a gente aí. Volan, muito obrigado por apoiar a anestesia, o ensino, né? Apoiar todos os nossos projetos. A Volan é uma empresa que está revolucionando aí o mercado da anestesia, auxiliando muito os grupos de anestesia do Brasil na questão de gestão de faturamento e escalas, com uma plataforma inovadora muito legal, facilitando a vida de muitos grupos de anestesia, melhorando o faturamento desses grupos de anestesia. Veio com uma proposta muito massa de facilitar mesmo e profissionalizar o trabalho, né, desses grupos de anestesia. Então, você que tem grupo de anestesia, que é sócio, que trabalha no grupo de anestesia, que ainda fica fazendo escala manual no Excel, perdendo tempos e tempos de escala, ou perdendo faturamento com uma gestão ainda bem amadora, bem, né, arcaica, precisa conhecer o Volan, tá? Eu vou deixar na descrição aqui o site da Volan, na verdade, para vocês entenderem um pouco mais qual é o produto deles, porque vale muito a pena. E também um outro apoiador muito legal, inclusive o Arthur vai achar bem interessante também, que é o Gefantton, que é uma empresa lá de Ribeirão Preto, mas que atua em todo o Brasil aí com produção de produtos, de modelos para treinamento de punções, acessos vasculares e também bloqueios periféricos. Então ajuda muito o treinamento do anestesista, do médico que quer entrar nesse mundo aí de bloqueios regionais ou até mesmo de punções, né, venosas e arteriais. Tem aí a imagem da Gefantton? Cara, isso é interessantíssimo, né? Tem uma curva ali, né, de punção. Aí, ó, Gefantton. Quer ver? Eu vou te mostrar. Tu mostra lá o... Ô, Giazão, mostra lá para nós. Não sei se ele vai aparecer. Então, porque... as pessoas têm muita dificuldade no agulhamento, né, Arthur? Sim, cara, mas tem uma curva mesmo ali, o cara tem que pôr a mão na massa. Tá vendo? Ele é um modelo, é como se fosse uma gelatina, né? Ali mais hiperecóico são os nervos, ali embaixo o vaso sanguíneo. Nervão casca grossa. Casca grossa, um ciático, né? E aí ele consegue fazer técnicas em plane, out of plane e tal. Legal pra caramba. Quer ver? Mostra um outro modelo. E é engraçado que a Gefantton criou um modelo RL, cara, que é Renato Lucas, cara. Você acredita? É mesmo, cara? Eu fui lá em Ribeirão, lá na empresa deles, e falei, cara, eu gostaria que tivesse um modelo com essa configuração de artéria, de nervo, enfim. Aí os caras fizeram e tá bem legal aí. E tá o que é? Uma poplitea? Não. Puta, os popliteam demoram, hein, cara? Os demoram, é verdade. Os axilar também, axilar, né? Mas a gente faz, os popliteam são mais... Aí, tá vendo? Então é bem portátil o negócio. E você funciona e você não tem aquela marca depois da agulha, né? Ele retorna à formatação. Você pode preencher original. ele com líquido, não é? Então, alguns já podem preencher, inclusive que você consegue drenar esse líquido depois. É bem legal. A gente usou num curso de ultrassom, cara. Bem interessante isso aí para mostrar a punção guiada. Então, se você se interessar depois, Gefantton, dá para fazer uma parceria com eles lá em Ribeirão Preto, para vocês entrarem com eles, né, no curso de vocês também. Mandar os boletos lá. Né? Obrigado, Gefantton. Valeu demais, Filipão. Cara, um grande empreendedor, gente boa pra caramba. Obrigado demais pelo apoio também. Então vamos lá, Arthur. Cara, prazer estar aqui, hein, meu? Eu conheço o teu material desde 2018, 2019. A gente já trocava mensagem, verdade, né, cara? Verdade. Primórdios ali, onde tudo era mato no Instagram, mais ou menos. E teu trabalho é fundamental, né? Espalhando conhecimento, educação médica. Parabéns por isso, cara. Meus amigos anestesiologistas adoram, enfim. Legal, prazer estar aqui. Obrigado demais, cara. E, admiro muito o seu trabalho também. Vocês estão crescendo bastante, cara, com um material muito legal. E eu fiquei espantado com a sua capacidade de desenho também. Pois é, né? Você que desenha, né? Fogart da Madrugada, pessoal. Eles são grandes atuantes aí no ensino da cirurgia vascular, né? No Brasil e na América Latina, né? Sem dúvida, é o maior canal hoje online da América Latina.
E começou assim com uma brincadeira de residente. Na época eu era R5 ainda. Estava estudando para a prova de título de cirurgia vascular, que é uma prova difícil de passar. E lendo o tratado, desenhando no caderno. E sempre fiz uns desenhos bons, assim, cara. Eu era uma criança hiperativa, assim, sabe? Uhum. E a minha mãe falou, vou te pôr numa aula de desenho. Mentira, era terapia ocupacional pra caramba, assim. E aí, na terapia ocupacional, eu aprendi a ter essa habilidade, né? Desenvolvi. E eu desenhava bem, cara, os resuminhos de vascular. E aí, o Luiz Eduardo, que é meu sócio no canal, ele falou, cara, põe isso no Instagram. E eu fotografei o caderno, postei e foi horrível. Não funcionou direito. Aí, transferi pro iPad, porque eu consumia o material do Crônicas em Anestesia, cara. Tem um abraço pra ele aí que deve estar escutando. Pô, desenha muito também, desenha muito muito, bacana. cara. E ele... Eu acho que ele faz charge desde 2015, 2014, sei lá. Eu era faculdade de medicina, ele já desenhava charge. Esse cara desde os primórdios. E eu fui influenciado por ele. E um pouco também do outro perfil do Solo. Do Solon Maia. Solon Maia. Ele fazia umas charges no passado também. E aí falei, vou pro iPad. E daí desenhei no iPad, comecei a colocar o material online. O Luiz Eduardo sempre me ajudou no conteúdo científico. E começou a dar certo, principalmente depois que a gente começou a fazer piada do mundo vascular, né? Piadas internas, assim. Sim. Às vezes é até difícil para os outros entenderem, mas para nós faz muito sentido, né? Mas é interessante demais. Isso prende atenção até para os outros conteúdos, né? Com certeza, cara. E começou a espalhar um negócio que era muito dentro da cirurgia vascular e, cara, é interessante para o cardiologista, para o neurointervenção, obviamente para os anestesistas e tal. E aí, em 2019, quando eu fui fazer o treinamento em cirurgia endovascular aqui no Dante Pazanese, eu conheci o Fábio, que era meu R+, e o Fábio consumia um canal americano chamado Audible Bleeding, que é um podcast americano de residentes. E ele falou, cara, por que vocês não fazem isso? Eu falei, por que você não me ajuda a fazer? E aí ele entrou no grupo e a gente criou o Frêmito Podcast Vascular. Para quem não conhece, aí acessa o Frêmito Podcast Vascular, que hoje é o maior podcast de cirurgia vascular, primeiro podcast de cirurgia vascular do Brasil. Perfeito. Aí. E tá indo super bem também, cara. E a gente tem pego uma vertente saindo um pouco do conteúdo científico e entrando um pouco em mercado de trabalho, carreira, finanças para o cirurgião vascular. Umas paradas que a gente não aprende na vida, né? Que fica batendo cabeça aí no mercado para aprender. A gente traz uns caras ali para ensinar. Eu acho que esse é o objetivo, cara, né? Facilitar aí a vida da galera, né? Sem dúvida. Esse trabalho no Instagram, cara, eu acho que é fantástico. Por quê? Porque você traz uma especialidade que é pouco conhecida também na nova, faculdade. Super nova a especialidade. Né? Da Segunda Guerra Mundial. Então, é verdade. É verdade. E na faculdade também a gente não tem tanto contato com a vascular, assim. Talvez um pouco mais que a anestesia em alguns lugares, mas hoje a cirurgia vascular também avançou muito, né? Você fez R5, é endovascular. Vai longe, cara. Se quiser ir para a radiointervenção, você vai para o R7. Você vai R7, exatamente. Então, mas nem todo mundo sabe disso na faculdade, né? E quais são as habilidades do cirurgião vascular, enfim. Né? Então, foi o que eu fiz com a anestesia. Né? Sem dúvida. A anestesia, a cadeira da anestesia na faculdade não existe. Não existe, né? Tá sempre atrelada à ortopedia, alguma outra coisa. E aí começa o quê? As pessoas se encantarem pela vascular, pela anestesia e começar a se interessar mais. Eu fiz um podcast recente agora e um anestesista, cara, que é amigo meu, Gabriel Redondano, inclusive chamei ele para vir, ele não pôde dessa vez. Ele é coordenador de um serviço em Vera Cruz, né? Ele é chefe de um grupo lá em Campinas. E ele me falou, Renato, cara, o seu trabalho é muito massa. Por quê? Porque antigamente a gente perdia muitos médicos que poderiam ser grandes anestesistas, mas que por desconhecimento da especialidade acabou escolhendo outra área. Hoje não, cara. Hoje a gente está tendo muito mais residentes que já tinham o dom da anestesia, mas que se espelharam ou se encantaram pela anestesia vendo o seu canal, porque a faculdade não encanta ninguém com anestesia. Não tem como você gostar daquilo que você não sabe que existe. Exatamente. Né? Exato. E aí a gente está recebendo muito mais alunos interessados, apaixonados pela anestesia. Eu falei, pô, que legal. Então acho que esse trabalho de vocês também ajuda muito, né? Todo mundo conhecer mais a vascular. Sim, cara. Assim, às vezes o cara pensa, vascular é varizeiro, só faz varize. Ou, é o cara do acesso. A gente é varizeiro também, a gente faz acesso também. Mas tem uma outra infinidade de coisas que a gente faz. Né? Por exemplo, eu sempre quis vascular porque eu tive uma influência familiar por isso. Mas quando eu entrei no R1 da Unesp, que eu fiz geral, vascular e Doppler lá na Unesp, em Botucatu, eu não sabia do Doppler, cara. E aí eu vi os caras da vascular R3 assim, fazendo Doppler pra caramba. Eu falava, que perda de tempo, a gente não tá aqui pra operar. Cara, olha a mentalidade, né, que eu tinha naquela época.
E graças a Deus a Unesp abriu meus olhos para eu aprender Doppler, e minha formação foi embasada em cima do Doppler. Hoje eu pago minhas contas com Doppler, vivo bem com Doppler, e é uma ferramenta fundamental que não tem como trabalhar sem. E aí vejo colegas que não tiveram essa oportunidade tendo que fazer curso de aprimoramento, porque não tem mercado para quem não sabe Doppler hoje. Então é isso, né? Não tem como você gostar daquilo que você não conhece. Perfeito. Teu trabalho é isso, né? Legal, cara. E você escolheu vascular por quê, assim, objetivamente falando? Cara, eu sempre curti. Na minha família, a gente veio numa família de médicos, então você tem 2 opções no vestibular, né? Ou fazer clínica médica ou cirurgia geral. Sim, é verdade. Vai fazer medicina, entendeu? Você vai ter que escolher entre uma das duas. Verdade. E aí meu pai é cirurgião, meu tio é cirurgião cardiovascular, então sempre tive uma influência assim. Sim. Sempre gostei da área, queria ser cirurgião cardíaco no começo, acho que os vasculares passam por isso. Sim. E eles são de onde? Nós somos curitibanos. Curitibano. Eu, na verdade, nasci em Pato Branco, que é uma cidade do interior de Curitiba, Sim. uma cidade do interior do Paraná, uma cidade pequena, mas meu pai era cirurgião do estado e migrou para a capital. Entendi. E eu fui junto muito pequeno. E aí eu vi uma endarterectomia de carótida, cara, que foi a cirurgia que me fez... A cirurgia é linda, cara. Animal. É muito linda, cara. Animal. Eu tiro foto sempre da artéria. Maravilhoso. Sempre. Sempre quando eu tô nesse maravilhosa. Ah. E, putz, cara, foi descrito por DeBakey. A cirurgia não é antiga, né? Deve ter uns 60, mais ou menos. O tempo que ele desenvolveu isso. E você muda o desfecho do cara. A cirurgia é rápida, você vê o resultado, a placa saindo, Sim. né? É muito próximo aqui. Putz, animal. Aí eu falei, quero fazer isso pra minha vida. E comecei a querer cirurgia vascular e fui para a Unesp para fazer vascular lá, porque o serviço é muito famoso. É o serviço que escreve o Tratado de Cirurgia do Brasil, que é Sim. o Tratado do Dr. Maffei, é escrito lá. Então já fui para geral de olho na vascular. Assim, foi esse o lance, né? Que legal, cara. Massa, bacana né? demais, muito bacana. É. Eu também tive algumas inspirações para anestesia. Acho que a gente deve Sim. se pegar nisso também, né? Que ajuda bastante. Rapaz, você estava nos Estados Unidos, né? Acabei de voltar, cara. Inclusive, porque tá falando de endarterectomia de carótida, eu tive no Methodist Hospital, que é o hospital onde o DeBakey lecionou a vida inteira e desenvolveu o bypass de coronária, desenvolveu a endarterectomia de carótida, os enxertos aórticos. Então, cara, sensacional tá lá, meu. Porque o americano tem um lance que o brasileiro devia fazer também, que é honrar a sua própria história, Perfeito. sabe? Eles não escondem nada, cara. Então ele pega, por exemplo, o primeiro stent desenvolvido, balão expansível. Tá lá na parede, cara, do Methodist. Então você consegue ver, cara, o primeiro stent, o primeiro balão, fotografia do DeBakey, do Cooley, em todo lugar, assim, na parede do hospital, no saguão de entrada. Até tirei foto, dei uma tietada lá, que tem uma estátua do DeBakey, e falei, vou fotografar, né? E isso é muito legal, cara. Você respirar a história do desenvolvimento da medicina, assim, cara, foi uma Você puta vai lá experiência. em Massachusetts, tem lá o auditório onde foi feita a primeira anestesia, demonstração da primeira anestesia no mundo. Ninguém desmanchou, cara, né? Morton, Pra fazer um almoxarifado. Exatamente. Que seria o que ia acontecer aqui. E o Brasil tem vários cirurgiões Com certeza, picas, né, cara? Com certeza. Jatene, né? enfim. Pitangui, enfim. Né? E a gente não vê tanto assim, né? Uma Tá, pena. mas aí você foi lá para os Estados Unidos e o que você viu de bom lá? Você fez um fellow de endo, né? Fui, cara. Eu terminei a endovascular em 2020 e meu sonho era ir pra lá e ficar lá pelo menos um ano. Só que veio a pandemia e aí eu perdi a vaga que eu tinha conquistado. Sim. E não fui. Então fiquei trabalhando aí 2 anos e meio no Brasil e agora ficava um pouco difícil para passar um ano lá, porque eu já tenho as minhas próprias coisas Sim. aqui e tal. E aí consegui fazer uma temporada um pouco mais curta, fiquei quase 6 meses lá, fazendo um Observer Fellowship. E esses Observers não dá para ficar muito tempo no mesmo serviço. Então de tempos em tempos eu tinha que rodar. Então eu fiquei no Arizona, um serviço lá. Depois fui pro Texas, fiquei em Dallas, vendo cirurgia complexa de aorta. Eles têm um grande centro de cirurgia de aorta lá. E por último fui para Manhattan, ficar num hospital lá da NIU, que é o hospital do estado de Nova York. Sensacional também, vendo cirurgia de alta complexidade. Tudo endo. Não, cara, não. De tudo? Tem de tudo. Cirurgia aberta também, muito endovascular. Tá. E tive a oportunidade de fazer um treinamento em cirurgia robótica endovascular, que Nossa, eu acho que cara. que é a grande virada de chave aí agora Sério, do futuro. cara? Legal. Tá chegando aqui o próximo convidado, é o Chico. E aí, Chico, tudo bom? Daqui a pouco você pega uma cadeira, sentar com a gente aí, tá bom? Se vocês puderem depois pegar uma cadeira para ele, tá bom? Então, aí lá você... O que você viu de diferente? Porque você trabalha aqui em São Paulo, em grandes hospitais, tenho certeza. Qual que é a principal diferença, cara, entre esses grandes hospitais que você foi nos Estados Unidos e aqui?
Cara, eu acho assim, ó, pelo menos a impressão pessoal, não existem grandes diferenças entre um hospital de ponta brasileiro e um hospital de ponta norte-americano, cara. Legal. Os dois funcionam muito bem. Agora, existe porque, por exemplo, tem serviços de acreditação, né, JCI, que é o mesmo, cara. Sim. Passa JCI lá, passa JCI aqui. Sim. Então, para você preencher ali os critérios para ser um bom hospital, como os bons hospitais de São Paulo são, é meio pau a pau, assim. Eu vejo uma grande diferença entre as equipes multi, que são muito mais valorizadas nos Estados Unidos e funcionam melhor que as nossas. Eu tenho essa impressão também, cara. Um gargalo de enfermagem, de fisioterapeutas, técnicos. Eles têm uma outra profissão lá que nós não temos aqui, que é o assistente médico, né? Physician Assistant. A gente não tem aqui no Brasil, eles têm muito lá. Essas equipes são mais valorizadas e também melhor treinadas do que as nossas. Isso faz a coisa funcionar um pouco melhor. Por exemplo, médico faz serviço de médico. Não tem que fazer outros tipos de... Que muitas vezes a gente faz aqui, né? A gente tem que fazer uma guerra burocrática infinita aqui, cara. Que consome o teu tempo, que é valioso. Sim. E você tá resolvendo papel. Não, tem um tiozinho para resolver o papel lá, entendeu? Não é função do médico. Então, isso funciona melhor nos Estados Unidos. Agora, se a gente comparar um serviço norte-americano com o SUS, aí tem um abismo, né? Tem um abismo de diferença. Mas as tecnologias estão disponíveis para nós no Brasil também, com salvas exceções. Aquela que a gente estava conversando aqui no bastidor, né, da angioplastia de carótida, por exemplo. Sim. Né, o medicamento não está disponível aqui, então na hora de fazer o balonamento de artéria carótida, aqui habitualmente a gente ainda usa atropina. É o glicopirrolato, né? Que eles usam glicopirrolato lá. Sim, tem algumas diferenças, algumas medicações que eles usam lá que a gente não usa aqui, né? Tipo, alguns opioides diferentes também que eles usam, enfim. Mas em termos de estrutura, você falou que viu muito aparelho dentro da anestesia lá, né, cara? Tem, cara. Tem um maquinário extraordinário lá que eu não entendo nada do que é. E você disse que sempre tem 2 anestesistas ou um anestesista e um assistente, né, que você falou. É bem comum. Bom, eles estão sempre em 2, né? Cirurgias grandes demais, né? Muito, cara. Então, por exemplo, a aorta tóraco-abdominal, mexer via endovascular no arco aórtico, então você tem que passar aqui pelos vasos supraórticos, sempre tem acesso de membro superior, membro inferior bilateral. Então, envolve muita coisa ali, né? Por exemplo, vai revascularizar todas as viscerais, é muito estente, muito material, bastante tempo de mesa, né? Imagino que é uma sala gigante, né? A sala é grande, então o paciente está todo invadido. A parte técnica de anestesia, assim, funciona muito bem. E eles, cara, é um lance que a gente estava querendo discutir aqui, que é a conversa entre as equipes, né? Sim. Então a barreira da tenda ali não limita a conversa entre o cirurgião. Eles estão sempre interagindo. O tempo todo, cara. Por exemplo, o TCA. O TCA é um lance que rola o tempo todo. Assim, você não tem que pedir um TCA. O cara tá puta preocupado lá com o TCA, que nem o cirurgião, porque ele sabe que se trombosar, vai trombosar para todo mundo, né? Não é para o cirurgião, é o paciente. Então, essa não é aquela heparina empírica também, né? Não. Quando deu tempo de heparina, faz mais um pouquinho, né, cara? O cara chuta um valor. Né? Não, cara, o peso do paciente está calculado por uma balança hospitalar. E o cara vai calcular a dose certinho. Isso funciona muito bem, cara. É interessante essa relação. E você falou dos monitores aqui. Hoje o anestesista tem muita informação ao mesmo tempo, sabe, cara? Então é como se precisasse de um copiloto mesmo. Sim. É muita informação neurológica, tem monitores de neuromonitorização, tem a parte de monitorização hemodinâmica. E aí se dá um pepino, cara, além de você ter que interpretar, você tem que agir muito rápido, né? Então você tem que ter drogas disponíveis. Então, parte ventilatória, então é bom ter 2, ainda mais cirurgias grandes, né? Com certeza, cara. O Arthur, o Chico é um anestesista. E aí, Chico? Seja bem-vindo aí também. Intensivista também. Beleza. Você tem que botar o fone e depois põe o microfone bem próximo da boca, tá, Chicão? Arthur, seguinte, cara. A gente estava falando aqui, um dos grandes objetivos aqui do podcast, cara, era convidar cirurgiões para fazer esse link entre anestesia e cirurgião, né? Como você trabalha, você é cirurgião vascular, você trabalha com pacientes graves também, não só com pacientes asa 1 para fazer uma varizes, né? E você precisa ter confiança na sua equipe, né, cara? Acho que o desfecho depende de uma equipe toda, né, Chico? E o que você preza assim, pelo anestesista? Você disse que é importante ter o anestesista da equipe. Você acabou de me dar um exemplo de uma vez que você fez uma angioplastia de carótida com uma anestesista que estava no plantão, aí a anestesia varia. Me dá esse exemplo do plantão que você teve recentemente e o que você valoriza no anestesista. Renatão, isso é meio tabu, né? Assim, ninguém gosta de falar, é tipo discutir
relação marido e mulher, né? Uma DR, né? Mas tem que ser falado, cara, porque se não conversar sobre isso dá problema, né? E o problema é para o paciente. Então, essa relação cirurgião-anestesiologista, ela é fundamental, cara. A barraca não pode ser uma barreira, realmente, né? Os serviços de ponta aqui em São Paulo habitualmente trabalham com o seu próprio anestesiologista. Por quê? Porque ele sabe os tempos cirúrgicos, ele sabe as preferências da equipe, ele sabe o que vai acontecer. Então, isso é muito fundamental, né? Você, às vezes, anestesiar com o cara do plantão, ele pode fazer coisas que você não queira ou tomar condutas que você não queira. Então, esse exemplo foi fundamental. O nosso anestesiologista não estava disponível e nós anestesiamos uma carótida, angioplastia, com a colega do plantão. E eu tenho certeza da competência dela. Mas a nossa rotina é fazer carótida de angioplastia com sedação e local. Dessa forma eu tenho mais controle hemodinâmico, nível de consciência, posso fazer teste neurológico a hora que eu quero, posso pedir rotação de cabeça, enfim, uma série de coisas que são seguras para mim. Não passo sonda vesical, é rápido, e a colega queria porque queria fazer com anestesia local, tubo e sondagem vesical. E foi a tal ponto que seria impeditivo fazer o procedimento e a gente cedeu. Resumo da ópera. O paciente ficou instável por causa das anestesia geral, anestesia geral, recebeu uma sonda vesical que não precisava, o teste neurológico só posso fazer depois que o paciente acorda. Enfim, não é a nossa rotina. E isso é muito ruim para todos, né? E principalmente para o paciente. Então, essa interação ela é fundamental, né, Renato? Não, eu vejo com dessa certeza. forma. E outra coisa, né? Se você não tem 100% de confiança ali, né? Ou tem um pouco de receio do anestesista que você não conhece, cara, é natural, né? E da mesma forma eu, quando vou anestesiar para um cirurgião que eu não conheço, Sim. né? Então, o que acontece? Você fica com um olho no peixe, outro no gato, deve ser foda, né, Isso cara? é muito ruim, cara, porque você tem que estar focado naquele momento em colocar o stent com segurança, eficácia e rapidez. Essa é a minha função ali. Sim. Não dá para eu ficar tomando conta do monitor e de quanto que ela fez de remédio. Então, essa é uma relação. Sim. Né? Eu não gosto dos cirurgiões que não valorizam o cara que está anestesiando, porque ele é peça fundamental. Sim. É o lance da aeronave que você falou aí, né? Quem está pilotando. Se ele falhar, o avião vai afundar, vai dar tudo errado. Então, os cirurgiões têm que valorizar os anestesistas. Eu vejo isso em São Paulo funcionar. Agora, o anestesista também tem que entender que ninguém vai ao hospital para ser anestesiado. Ele vai para o hospital para fazer um tratamento e a anestesia faz parte ali do processo. Então, é de bom tom o anestesista perguntar, né? Como é que você prefere? Como é que você gosta? Qual é a tua rotina? O que dá pra gente encaixar aqui para fazer em conjunto? Esse é o melhor caminho para a segurança do paciente. Eu concordo, cara, porque a gente tem que deixar um pouco a vaidade de lado nessa hora. Não é? Né? A gente tem que se adaptar, porque um dos pilares da anestesia não é só oferecer analgesia, relaxamento muscular, hipnose para o paciente. É oferecer segurança e conforto para o cirurgião poder operar da melhor forma possível, né? Certo. E claro, cara, a anestesia tem várias formas de anestesiar, né, Chico? Só que em algumas situações eu até gosto de compartilhar com o cirurgião. Olha, cara, dessa forma que você gostaria que fosse anestesiado, pode funcionar tranquilo, mas para esse tipo de paciente aqui, cara, pode acontecer isso. Talvez seja melhor. Cara, tudo é conversado, né? Não é? Não é? E não sai caro, né? O combinado não sai caro. Não sai caro, com certeza. E esse desconforto do cirurgião, quando acontece isso, é ruim. E o anestesista às vezes se incomoda, porque ele fala, o cirurgião está escolhendo anestesia, cara. Mas por que ele está escolhendo, né? Às vezes ele está escolhendo por esses motivos que você falou. Sim. E são motivos bem lógicos, bem plausíveis, né? Tem uma contrapartida também, né? Que colocando do lado do anestesista. Por exemplo, o cara balou na aorta sem avisar. O cara desclampeia uma femoral lá, revasculariza uma perna isquêmica sem avisar. Então, é para os dois lados, né? Tem que se comunicar o tempo todo, assim, né? Senão, quem sai perdendo é o paciente, né? Hoje, nas cirurgias endovasculares, eu vejo assim que tem muito menos instabilidade do tipo clampeamento aórtico, a gente quase não faz mais, né? Cirurgia de carótida, a gente não oclui mais a carótida, porque usa o filtro distal, ele não faz oclusão, tem perfusão o tempo todo na hora do implante do stent. Então a endovascular tem uns lances assim que diminui, acho um pouco a labilidade de cardiovascular do paciente. Ele tá fazendo cara feia para mim. Nada, tô adorando essa conversa. Mas eu acho assim, quando você submete o paciente a uma anestesia geral, num procedimento que não tem praticamente nocicepção, aí você está arriscado a botar o paciente numa instabilidade que você tem que ficar correndo atrás, né?
Sem dúvida. É isso aí. Sem dúvida. Essa paciente saiu com droga, talvez ela não precisasse. Sim, com certeza. Se a gente tivesse feito na nossa rotina, né? Com certeza. E a anestesia geral, ela pode ser mais segura, mas até você entubar, causar uma apneia no paciente, entubar e ventilar, a ventilação mecânica, ela é antifisiológica, né, cara? A gente sabe disso, né? Pressão positiva, puta estresse, né? E a gente tem que entender que... Fala mais próximo, Chicão. O paciente vascular, ele vem com todo o seu complexo vascular, né? Então, ele é um arteriopata. Ele traz pra gente comorbidades que você não faz anestesia vascular, endovascular ou arterial num paciente asa 1. Ele já não é mais asa 1, né? Sem dúvida, né, cara? Então isso já começa a ficar difícil, porque é um bloqueador de canal de cálcio aqui, um beta-bloqueador ali, tem outra droga que deprime a função do miocárdio, ele já tem uma arritmia, ou ele é isquêmico. Sim. E levar um paciente desse para anestesia geral, a gente sabe da complexidade disso. Sim, é um outro universo. Eu falo, né, cara? Se o cara consegue ocluir uma artéria femoral, que é da largura de um dedo, como é que tá a coronária dele? Né? Sim. Essa doença é sistêmica, né? Então, sem dúvida. Com certeza. E assim, se a paciente chega conversando, tranquilo, né? A repercussão de uma anestesia com sedação consciente, uma anestesia local é outra, né? Em relação a uma anestesia geral, que você vai deixar a paciente em apneia, tem que botar uma ventilação mecânica, enfim. Para um procedimento que você já está acostumado a fazer com sedação em local, né, cara? A gente tem que ser sempre... Mas eu imagino assim que a realidade... Imagino não, é verdade, né? Mas a realidade dos cirurgiões vasculares brasileiros é não poder escolher seu anestesista, que seria o melhor dos mundos. Sim. Né? O cara ter uma equipe, assim. O cara opera com a anestesista do plantão, a instrumentadora do plantão e o R1 que vai dar uma mão ali que está na geral ainda. Então... Eu acho muito interessante essa conversa de cirurgião e anestesista, porque assim, eu vou falar para você, acho que eu tenho mais amigos cirurgião do que anestesista. Porque assim, a gente vai crescendo, entendendo a realidade de vocês, eu já tenho uma experiência bastante com relação a esse universo de vaidade. Eu concordo, eu acho que ninguém vai para o centro cirúrgico para tomar anestesia. Eu tenho certeza disso. Mas ele precisa ser muito confortável. E eu acho que a gente faz isso com uma certa delicadeza. Eu amo isso. E assim, o Brasil é um país muito grande, né? Então, as diferenças regionais muito né? grande. Se a gente for falar, eu estou aqui em Indaiatuba, do lado de Campinas, é uma realidade completamente diferente de São Paulo. O mercado é diferente, com certeza. Lá em Indaiatuba, você não pode escolher o seu anestesista. Você pode ir para um grupo de anestesista e esse grupo de anestesista escolher. Entendeu? Então, aqui em São Paulo, você já consegue fazer isso. Isso é muito ruim, porque uma cirurgia como essa, onde a gente envolve técnicas, momentos, né? A relação anestesista e cirurgião é muito grande. Muito grande. É um casamento tipo queijo e goiabada. É verdade. Tem que dar certo, né? Tem que dar certo. Cara, isso é uma coisa também, né? Você, por exemplo, você tem um paciente grave, um paciente bem complicado, que você tem uma baita de uma cirurgia e tal. Você tem o seu anestesista, você comunica com ele antes, olha, eu tenho um caso assim, cara. O cara já sabe do caso, ele chega mais cedo, ele já sabe o que você vai fazer, conversa com o paciente, sabe? Tem todo um preparo, né? Acho que isso facilita muito também. Cara, e tem, assim, a gente tem que quebrar uns tabus e conversar sobre isso, né? Tem uns bastidores também que rolam. Por exemplo, o plantão do cara vai virar. Aí será que o cara quer quer fazer mais rápido, entendeu? Também. Não tem uns lances assim, né? Tem, sim. O cara, sei lá, a cooperativa do cara não tá remunerando ele legal, ele vai fazer um freela e tal, não sei o quê. Rola isso também. Então, se você pega o cara do plantão, você tá sujeito a isso, né? Às vezes... rola. Eu lembro da primeira vez que eu tentei escolher o meu anestesista, eu tava no R4, lá na Unesp. E acho que era a minha última cirurgia de aorta. E aí eu sempre fui muito chato, cara, metódico, assim, essas coisas de cirurgião, né? E aí eu cheguei pro chefe da anestesia, que era o chefe da residência médica, e pedi para ele mudar o R3 que ia anestesiar para mim, porque eu não confiava no cara. Rapaz, mas tomei um esculhambo. O lugar não aceitou mesmo. Ele falou, todo mundo tem que anestesiar todas as cirurgias, porque o R3 que tava lá... Tava no estágio, sei lá. No estágio, não curtia muito, assim, e tal. E eu confiava muito nos outros R3, assim. Aí eu tentei fazer uma mudança ali, sabe? Mas isso é legal. Você na residência já entendendo que, pô, dependendo do anestesista que tivesse ali,
né, poderia ser melhor ou pior. Isso já é muito bom, Sem cara. dúvida, Tem cirurgião que não reconhece isso, cara. Nunca. Não, muda tudo, meu, imagina. E lá era uma cirurgia aberta de aorta, o clampeamento aórtico é um troço muito delicado. Muito né? delicado, velho. E muda pra vocês a vida ali, Sim. a hora que eu desclampear a aorta, né? Sim. Graças a Deus, na endovascular, hoje a gente já não tem mais isso tanto, né? Balona a aorta, mas é muito mais rápido. Sim. A repercussão hemodinâmica é muito menor. Sim. Mas lá tinha clampeamento aórtico. Então, até no tratado de cirurgia vascular, eles têm capítulo de anestesia para cirurgia vascular, que fala muito sobre isso, síndrome de reperfusão, pós-isquemia de membro, né? São troços muito delicados ali, que é com vocês, né? Sim. Tem que correr atrás. Deixa eu te perguntar, então, umas coisas técnicas sobre as cirurgias. Cara, lá nos Estados Unidos, essas cirurgias abertas, tóraco-abdominais, enfim, eles faziam proteção neurológica com drenagem de líquido? A drenagem aberta, cara, eu não vi nenhuma tóraco-abdominal. Tá. Eu acho que eu devo ter visto, talvez nesse tempo, uns 30, 25 procedimentos tóraco-abdominais, todos endo. Ah, tá. Então tá indo bem para esse caminho. Mas aqui vocês chegam a solicitar? Porque tem que ser uma decisão conjunta, né? O anestesista não pode chegar, vou drenar aqui o negócio. Não, tem que ser conjunto mesmo, porque no passado, aí, até 2018, a verdade era drenar todo mundo e manter controlado. E hoje tá caiu por terra. É. E os grandes caras dos Estados Unidos já não drenam mais de rotina. Sim. Mas mantém avaliação constante do nível neurológico. E se ocorrer qualquer déficit, aí a drenagem é feita. E neuromonitorização com potencial evocado? O tempo todo. Lá tem? Tem. Aqui também vocês usam? Tem sim, cara. Porque nas vasculares, cara, que eu já fiz, por exemplo, quando eu fazia no HC aqui depois que eu trabalhei em São Paulo, eu não fazia para vascular grande. Mas em Ribeirão, por exemplo, a gente não tem. Mas é uma dificuldade logística do serviço. Sim. Né? É porque não tem um eletrofisiologista para todo mundo, né? Eles ficam na sala lá. O cara fica na sala, fazendo avaliação constante. E faz na carótida também. Porque a carótida ainda passa por aquela indecisão de se o tratamento melhor é aberto ou é endo. Sim. Então, assim que nem vocês têm as verdades temporárias de vocês, a gente tem as nossas aqui e ninguém sabe ao certo ainda qual é a melhor. Mas toda a bibliografia do passado fala que a endarterectomia de carótida é o padrão ouro. E os Estados Unidos ainda pensam assim. Também, então, certo? os caras ainda cortam e fazem endarterectomia. Lá um volume muito grande. E aí, no teste de clampagem da carótida interna, o cara faz avaliação neurológica no momento. Mas qual é essa avaliação neurológica? Eles usam um BIS para isso. O BIS, sim. Oxímetro também, cerebral? Oxímetro cerebral. E o eletrofisiologista fica na sala com uma máquina de monitorização. Ah, legal. É periférico a avaliação. Não, legal. Eu já fiz, inclusive, Chico, algumas arteriais lá em Ribeirão com BIS e com oxímetro. Numa época que a Medtronic deixou os aparelhos comigo lá. Eu fiz bem legal. Só que o problema é que eles monitorizam só o lobo frontal, né, cara? Isso que é foda, né? Quando eu comecei a fazer as cirurgias vasculares na década de 90, existia muito ainda a intenção de faz ou não faz a drenagem licórica. Né? Então a gente tinha muita discussão disso daí. Bom, não mudou nada. Então de 90 para cá a gente ainda está discutindo. Cara. Ainda está, porque a literatura dizia faz, não faz. Alguns casos nós fizemos e a gente só fazia aneurisma todo aberto. Né? Exatamente. Tudo aberto. Agora, eu estou fora da Unicamp desde 2006, agora é só endovascular. Né? Assim, fazer procedimento, a não ser que seja de emergência, mas no hospital que eu trabalho não tem porta aberta para isso, tudo endovascular. O último tórax abdominal que eu fiz, que eu anestesiei, foi na residência, cara. Depois nunca mais vi. Tem que ser um grande centro, né? Isso é muito interessante lá, essa organização logística. Por exemplo, não é todo cirurgião vascular lá que tem habilitação para operar um tórax abdominal. Sim. Você não pode fazer. Né? Eu quero fazer. Não é assim que funciona. Você pode fazer até os infrarrenais. A partir dali, você vai ter que mandar para um centro referenciado de aorta. Perfeito. E esse cara é que vai fazer, porque ele faz só isso. Então, é muito injusto quando a gente tenta comparar os nossos números com os americanos, sabe? Vê o tempo todo nos congressos. A taxa de complicações do cirurgião brasileiro é tal, a do norte-americano é tal. Tá bom, mas esse cara ele faz escleroterapia de manhã, faz uma agenda de Doppler no almoço para pagar as contas e corre à tarde para fazer o tórax abdominal. E faz, sei lá, 2 por ano. O cara dos Estados Unidos mete 4 por semana, faz só isso. Só isso. São muito especializados. Como é que você vai querer comparar, não entendeu? Não dá para comparar o nível de complicação desse cara. Mas no Brasil pode, né? É isso que eu... Então, pode que eu fale assim, o cirurgião vascular ele fez um tórax abdominal na vida e vai lá, vou meter um tórax abdominal. Pode. Posso. Mas isso que é complicado, eu acho. Deveria ter alguns lugares, centros, né,
que poderiam ser feitos e também com um profissional habilitado, né? Não sei. Algumas operadoras tentam fazer isso, né? Centro referenciado. Quem consegue fazer isso em São Paulo é a Prevent Senior. Esses caras têm um centro de referência em complexidade endovascular. Eu não tenho certeza, mas imagino que para todas as especialidades. E eles têm o grupo lá de tratamento. Sim, então, quem põe a mão são esses caras. Tanto que são quem mais operam hoje em São Paulo. Olha. E com uma taxa de sucesso alta. Porque legal. Né, estão conseguindo fazer. Já existiram alguns projetos no SUS para fazer isso, mas eu acho muito difícil, porque a vaidade humana é muito grande. Né? Sim, sim. E cirurgião é um bicho vaidoso. Sim. Médico já é, cirurgião é pior ainda. Né? Então, como assim eu não posso fazer? Exatamente. Como assim eu tenho que mandar para a Unicamp? Eu vou fazer. Exatamente. Então é muito difícil. Uma coisa que a gente vê, principalmente quando a gente trabalha em medicina, não no SUS, né, mas na privada, o que a gente vê muitas vezes é acordo entre equipes de cirurgia e planos para fazer de uma forma mais econômica. Sim. Isso é uma realidade que a gente vê. E aí a gente começa a discutir até a indicação de material, onde o cirurgião poderia indicar um material, ou queria um material, e o próprio convênio, a medicina suplementar chega e fala assim, não, a gente não vai usar esse material, a gente vai usar um material. Então, assim, pode, sim. Eu não entendo, por exemplo, como que vai fazer uma cirurgia de porte vascular com um aneurisma. E a equipe de cirurgia não conversa com a anestesia, é como se fosse marcar uma varizes, né? Ó, vou marcar uma varizes para segunda-feira de manhã. Então marca também um aneurisma a seguir. Não. Chega no plantão, lá pega a escala e tem um aneurisma para você anestesiar. Cirurgias de alta complexidade precisa ter uma equipe super coesa. E a gente sabe, a literatura diz que aqueles hospitais onde são caracterizados para fazer aquele tipo de cirurgia, os seus resultados são melhores. Sim. Então, por exemplo, assim, uma cirurgia cardíaca no hospital geral, ele tem um resultado pior do que o hospital cardíaco. Você imagina uma UTI que nunca recebeu um tóraco abdominal, recebia um tóraco abdominal. Isso. Com certeza é outra coisa. Isso né? é uma realidade que a gente vive no Brasil, sim. Então, você quer marcar um procedimento com um porte desse daí, toda a equipe tem que estar envolvida. Sim, não só a anestesia, a equipe de enfermagem, o laboratório, o pós-operatório, as equipes de apoio, radiologia, fisioterapia, nutrição, tudo isso envolve um resultado melhor. Legal. Renatão, tem um outro lance que é interessante lá, que é a visita pós-cirúrgica do anestesista. Perfeito, cara. Isso eu vejo aqui em alguns hospitais também acontecer, em São Paulo. E é um negócio muito interessante, né? O cara participar da dor, do pós-operatório, do controle. Isso é fundamental. Isso rola muito, né? Assim, cara. E aquele lance do cirurgião infiltrar ou não no pós-operatório, não existe essa dúvida. O seu anestesista não tem que pedir pro cara fazer. Exatamente. Tem que fazer, tem que fazer, cara, Bruno. Não tem mais essa. Não é do paciente. Exatamente. Então, essa é uma crítica que as equipes cirúrgicas que não fazem. E outra coisa, Arthur, Chico, cara, eu vejo assim, os pacientes ligando pro cirurgião alegando dor, cara, sabe? Eu acho que o anestesista tem que também ser responsabilizado, ou se responsabilizar, ou pegar essa responsabilidade para si também. Chegar, Arthur, fiz uma anestesia para você, uma lapa, uma aneurisma, enfim, ó. Cara, deixa meu telefone pro paciente ou pra equipe ali e tal, eu vou passar a visita. Cara, teve dor, algum problema? Liga para mim também, cara, ou primeiro para mim. Porque se for uma dor não compatível, falou, Arthur, pode ser que tenha algum problema ali, ortopédica, cara, eu vejo muito isso. O paciente liga para o cirurgião e o anestesista... Mas esquece, o gargalo, cara. Renatão, é na remuneração, meu. Isso. Saca? É isso aí. Porque, por exemplo, vou te falar aqui uns valores, né? Um cirurgião júnior norte-americano, vascular, ele entra no mercado de salário com um salário próximo a 400, 500 mil dólares ano. Esse é o cirurgião júnior. E ele pode ascender, dependendo de quanto ele publicar, de ele produzir. Então, sei lá, 45 pau dólares. Isso é um contrato com o hospital. Ele só trabalha ali. Trabalha para o hospital. Não tem que fazer bico. E eu não sei os salários dos anestesiologistas, mas deve ser pau a pau. É pau a pau. Deve ser por aí. Eles ganham muito bem. Então esse cara, ele ganha bem, ele vai passar por visita, ele vai cuidar do paciente. Agora o brasileiro corre atrás do próprio rabo, é muito mal remunerado. Como é que o cara no SUS vai tentar passar uma visita de pós-operatório? Então, mas lá os contratos são individualizados e também o cara trabalha só naquele hospital. Ele veste a camisa da instituição, ele faz o pré, o pós. Mas por que eu acredito que o problema está na remuneração? Porque aqui em São Paulo,
bons hospitais pagam bem os anestesistas e eles fazem isso. Sim, sim. Ou o cara trabalha dedicado para uma equipe de cirurgia, ele faz isso. Por que faz? Porque, valorizam o serviço do cara, sim, entendeu? Sim, com Essa certeza. visita que ele vai fazer de pós-operatório não é de graça. Não existe de graça nesse mundo, né? Por amor. Mas, Arthur, vou te falar o seguinte, cara. É aquele negócio. A gente estava falando que você falou que os anestesistas aqui em São Paulo são bem dedicados, né? Nesse contexto perioperatório, com o cirurgião para oferecer o melhor serviço para o cirurgião. Porque também se ele não faz, cara, outros vão fazer. Entendeu? O mercado é agressivo. O mercado né? é agressivo. Isso é um mercado particular. Particular, né? sim. Não sei como é que é o mercado SUS. Eu não trabalho mais no mercado SUS, mas imagino que não, óbvio, né? Não é assim, né? Não é Agora, assim. Um anestesista que fechar um bom contrato com uma equipe cirúrgica, ele vai ganhar muito bem. Né? Sim. Todos querem fazer isso. E não vai ficar na mão de uma operadora ou de um grupo, que às vezes o cara não quer ficar em grupo, né? Sim. O cara foge do grupo. Então, ele faz isso para o que tem aqui, Chico, hoje, alguns grupos, não vou nem falar grupos, mas anestesistas que se reúnem e acabam oferecendo esse tipo de serviço para o cirurgião. E aí eles são freelancers, mas oferecem todo esse trabalho perioperatório em conjunto. Em conjunto ele oferece um pacote. Pacote com visita, pré, pós. Isso é legal. Com relação a quem está falando sobre analgesia pós-operatória, sim, nós temos as melhores condições de avaliar o pós-operatório. No meu serviço, muitas vezes eu não opto em pôr um peridural para analgesia porque não tem ninguém para ver. Porque não tem ninguém para ver. Vai ficar abandonado. Ou outra coisa, eu ponho o peridural, faço a dose de morfina, chego à tarde lá, o intensivista fez tramal. Exatamente. Aí eu sei o que vai acontecer. Ele não vai tratar a dor dele e ele vai vomitar pra caramba e vai ficar uma porcaria. Além do que, a gente sabe que os efeitos centrais da morfina, eles são aumentados quando você faz analgesia sistêmica. E aí passo a perder a segurança de quem é o pai do fio feio numa história onde eu posso ter uma depressão respiratória do sistema nervoso central. É uma cultura, cara, que a analgesia ficou pro cirurgião, né? A prescrição analgésica. Isso sempre foi, Renato. Então. Sempre foi. Teve um up muito grande para que essa parte fosse pra gente, mas não rolou. Não rolou por quê? Porque eu acho que ele tem razão com relação à remuneração. O plantonista tá ali, ele pega e vai embora e você não vai ficar tomando conta do catéter de quem passou. Sim, existe isso, sim, com então, certeza. A ideia é boa, só que... Os grupos de dor têm auxiliado muito a gente nos hospitais de ponta aqui, né? Grupos de dor atuantes. Legal. O cara passa visita, maneja, mexe no... Tem um amigo meu que ele em BH, ele fez anestesia e tal, e fez especialização em dor, umas 2 ou 3, hoje dá aula de dor crônica, intervencionista. Ele parou de anestesiar, ele só tá lá em BH agora, montou um serviço de dor aguda e crônica, mas no Mater Dei montou um serviço de dor aguda que ele passa... As equipes cirúrgicas contratam a equipe dele para fazer todo o pós-operatório, cara. É legal, achei legal também. É um outro nicho, outro campo. É o que você falou dos grupos de dor, né? Que ajudam também, né? Legal. Quando o hospital potencializa o efeito, o ato anestésico é fantástico. Né? Então a gente está vendo que isso está acontecendo. Né? Hospitais valorizando o anestesista, que é o médico que fica dentro do centro cirúrgico, que fica dentro do hospital. Muito recurso, consegue resolver o problema de um monte de gente, inclusive do paciente, porque a estrutura é pesada. Então, quando o hospital começa a valorizar e fazer do anestesista, não um funcionário, mas um médico presente dentro da unidade, isso é muito legal. Isso traz conforto para todo mundo. Ele fala assim, olha, eu vou deixar meu paciente lá, porque eu sei que se tiver alguma complicação... O anestesista vai ajudar, vai estar lá para cuidar da dor, para prevenir as coisas, enfim, bem legal, cara. Isso é bacana, isso é bacana. Arthur, isso eu acho que é a evolução nossa. Arthur, cara, sobre a endarterectomia de carótida, vocês fazem com geral ou com acordado? Cara, a gente faz com o paciente dormindo. A endarterectomia. Mas geral? Geral. Eu também gosto, cara, prefiro. Eu tive a oportunidade de ver o professor Winston Yoshida operar com um local na Unesp, em Botucatu. Foi muito bem, ele é muito habilidoso, né? Agora ele parou de operar, mas na época ele era muito habilidoso. E eu vi nos Estados Unidos também, os caras operando em Manhattan, com o paciente acordado e com o patinho na mão. Exige ali toda uma situação logística muito maior
E não só da equipe cirúrgica, do anestesista, o preparo do paciente também, né? O paciente tem que ter uma noção que ele vai abrir o pescoço acordado. Completamente, cara. Não dá pra você botar qualquer paciente também. Não dá, tem que fazer uma preparação psicológica com um cara ali muito grande. Ele sente, puta, é no pescoço, cara. Às vezes corre sangue, é quente, o cara sente vazar. Tudo, né? Tá louco. E assim, o que você fala na sala. Né? Por exemplo, o circulante não pode falar algumas coisas do tipo, ih, complicou, meu Deus, tá sangrando. Tipo, o cara tá acordado, né? Cara. Entendeu? Então, é bem complexo, assim. Quem faz de rotina, faz com maestria e eu acho que funciona bem. Mas a curva é um pouco maior, porque você tem que tomar conta de todo mundo. Não dá pra ficar abrindo e fechando a porta o tempo todo da sala. Sim, é igual uma neurocirurgia acordada, paciente acordado. Puta tem que ser uma complexo, coisa super... né? Como a gente tem rotina de fazer com o paciente em anestesia geral, a gente faz dessa forma. E endo, a gente sempre faz com o paciente acordado, sedação e local. Salva exceções raras, assim, a gente prefere dessa forma, né? Mas com o paciente acordado funciona muito bem. Conta até 10, mexe no patinho ali e tal. O nível de proteção neurológica aumenta, sim, cara. Mas, em contrapartida, traz outras situações que você tem que lidar. Sim, aqui hoje, cara, a gente tem, né, Chico, anestésicos com rápido metabolismo, cara. Você acorda o paciente acorda com mínimo efeito residual em 2, 3 minutos. O lance é a proteção neurológica mesmo, né? Que você consegue fazer com o paciente mas aí você consegue avaliar a parte neurológica depois, mas assim, mas os anestéticos, ele também confere proteção neurológica, entendeu? Você diminui a demanda metabólica do cérebro, né? E você garante a oxigenação do paciente ali. Né? Só para te dar um exemplo, eu tive um caso na residência. Lá o cirurgião também operava, né, foi aqui no HC. O cirurgião operava também com local, né, e a anestesista fazia bloqueio regional aqui, né, do plexo cervical superficial aqui, profundo, enfim. Ia bem. Só que, cara, calhou no dia de eu estar rodando ali no estágio, cara, na hora do clamp, o paciente começou a convulsionar, cara. Já fiz isso. E aí, convulsionando, cara, e aí rasgou, aí a gente teve que entubar logo, rápido, aí foi Vira drama, né? Vira um drama absurdo. E aí eu falei, cara, eu botei na minha cabeça, cara, depois disso aí, cara, eu não vou fazer isso acordado. É porque você vê a estatística lá, é 2% que complica. Tá, é 2% na estatística, mas para o paciente é 100%. Cara. Então esse 2% você vai correr por quê? Né? Uma intubação com o pescoço aberto é um drama, cara. É dramático. Sim. Né? Eu nunca quero viver esse troço que você está falando aí. Então, né? Arthur, segurança. Eu tenho cirurgiões que são mais antigos que optam sim, eu quero fazer aberto. E claro, eles têm uma mão fantástica, né? Que também já estão deixando de operar e os meninos mais novos estão assumindo aí. Mas o que eu percebo, por exemplo, que a indicação da Endarteré já está mudando há algum tempo. E algumas vezes o diagnóstico é muito mais rápido, muito mais precoce, a ponto de você não ter, por exemplo, 2 carótidas doentes. Né? Então, o fato de que essa situação onde a gente está fazendo endarterectomia aberta está diminuindo porque os cirurgiões preferem fazer ou porque a indicação também diminuiu? Essa é uma pergunta boa, Chico. Tem um cirurgião vascular muito famoso aqui em São Paulo que fala que em pouco tempo nós vamos deixar de operar os pacientes de carótida. E já tem trial americano falando que não é para operar quase mais ninguém, assim, cara. Por quê? Porque os tempos mudaram, né? A gente faz rastreio muito bem, o Doppler é muito fácil, a gente consegue descobrir mais rápido. Sim. Depois, a gente tem medicamento que funciona muito melhor do que no passado, né? Verdade. Então, a gente não tem só aspirina, a gente tem estatina de alta potência, a gente tem outros antiagregantes plaquetários, então o negócio funciona muito bem, você consegue controlar. Vem caindo o número de cirurgias, assim. Né? Quando ela foi descrita lá pelo Dr. DeBakey, todo mundo fazia e, assim, tem histórias de operar até quem não precisava, né? Porque a cirurgia era linda, maravilhosa, todo mundo queria fazer, né? Mas vem diminuindo, sim. É uma verdade. Hoje você opta por endarterectomia, né? Agora você me colocou aqui na fogueira, os vasculares que escutarem isso. Né? É mesmo? Porque, assim, todo congresso de cirurgia vascular tem a sala. Endarterectomia ou angioplastia de carótida, né? Sim. Enfim, os cirurgiões mais antigos todos preferem endarterectomia e funciona muito bem em mãos habilidosas, né? A minha geração gosta bastante de angioplastia. Sim. E a minha preferência hoje é angioplastia. Eu tento fazer quase tudo por endovascular, salvo as situações onde o território não permite. E aí entra assim nos dilemas de
comparação de estatística, né? Sim. Só que a endarterectomia de carótida, ela é a mesma desde quando ela foi descrita. A angioplastia carotídea, não. A cada 2 anos chega um device novo. Né? E a gente tem qualidade técnica melhor. Evoluindo então, cada vez mais. Os caras estão comparando, sei lá, né, dispositivos... Não dá tempo de comparar. Não dá tempo de comparar, porque o stent que a gente usa em 2022, que os norte-americanos estão usando, não é o mesmo que eu estava usando em 2018 no meu treinamento. Então como é que você compara um stent com o outro? Perfeito. Né? Enfim, tem estatística para todo lado aí. Quem preferir vai conseguir se respaldar em qualquer lado. Exatamente. A gente tem isso muito na anestesia também, a comparação de técnicas, cara. E... na boa, vai chegar numa conclusão muito controversa sempre, cara. Porque tem muitos vieses também, eu acho. Tem, sabe? pra caramba. Tem indústria por trás, às indústria vezes. patrocinando artigos. A verdade é essa, Renatão. Você acha respaldo de literatura pro que você quiser defender. É tipo política, né? Sim. Você consegue achar o respaldo que você quiser, para qualquer lado, né? O importante é o paciente, né, meu? Sim. Importante também, eu vejo, é o cara saber fazer as duas. Para ele poder escolher aquele que e oferecer para o paciente. Né? Porque o cara que só sabe fazer uma, ele sempre vai ter um viés de escolha, né? Sim. Então a gente vê, assim, por exemplo, cirurgiões mais antigos que não sabem fazer angioplastia. Aí mete o pau na angioplastia. Pronto. E a gente vê neurointervenções que só sabem fazer angioplastia. Fala que a endarterectomia acabou. E nenhuma das duas é verdade, né? Sim, né? Então, massa é o cara que sabe fazer as duas e poder escolher. Mata no peito e escolhe. Esse é o cara, né? Assim Legal. Que é mais massa. Legal mesmo, cara. É fundamental na nossa profissão adquirir recursos, né, Arthur? Recursos é aquilo que eu falo. Você não sabe para que você está usando, mas um dia a oportunidade vai aparecer. Então adquira recursos, né? Eu adoro esse tipo de... O leque tem que ser vasto, né? Tem que ser grande, né? Porque sim. aí você opta pelo que você, né? E é lógico, o especialista de verdade não é aquele que faz, né? É aquele que cuida da complicação. A gente sabe disso. Eu valorizo o cirurgião não pelo que ele faz, mas na hora da complicação, ele resolve. Sim. Né? Eu vou fazer uma vídeo, vou fazer uma gastroplastia vídeo. Ok, um monte faz. Complicou, você sabe abrir? Sei, ok. Cara, já tô em paz. Eu anestesiava, cara. Já tô em paz. Anestesiava. Você tá falando aí, não. Chico. Eu anestesiava para uma equipe aqui em São Paulo. Né? Os caras eram os pioneiros na gastroplastia por vídeo e bariátrica, né? E um volume absurdo de cirurgia, absurdo. E aí numa dessa, um cirurgião do lado, menos experiente, mais novo, complicou, né? Clipou o colédoco, cortou o colédoco do paciente. E aí, cara, era uma... O cara não se hesitou, chamou ajuda para esses dois que já estavam voando há mais tempo. Cara, o cara chegou, entrou na maior humildade, resolveu o problema, cara, do colédoco, fez a anastomose ali, cara. O paciente saiu com um drenozinho. Esse é o especialista. Mas sabe aquele cara que resolveu, manteve a calma, foi lá e pá, não, vai ficar bem, fica tranquilo. O outro agradeceu e tal. Puxa, Pô, animal, cara. Sabe? Mérito pros dois, né? Pro que dois, reconheceu cara, ali, exatamente. soube pedir ajuda. Tudo é importante, né, Isso é cara? importante, né? Para pedir ajuda antes de não dar mais para ajudar. Qualquer guideline Não é? diz, antes de qualquer coisa, peça ajuda. Exatamente. Ou né? seja, mostre que você é humilde. Exatamente. Que tem alguém ali sofrendo. Esse é o nosso lance entre o sangue, né? Passa a bolsa de sangue ou não passa. É verdade, né? é verdade. Anestesistas e cirurgiões têm esse lance, assim, né? Cirurgiões gostam de sangue, né? E o Transamin, vocês usam muito, cara? Cara, em cirurgia vascular a gente não usa com frequência. Não, sim, porque os pacientes são vasculopatas, tem um risco, né? Então, A gente usa pouco, cara. Tá. Os ginecos gostam muito, muito, né? né? Eles se amarram. Os ortopedistas estão sempre usando. Agora os plásticos estão pedindo sempre. Otorrino também. É a novidade. Novidade, cara. Todo otorrino agora descobriram do Transamin que diminui sangramento, que a imagem fica linda. Agora, pô, você pode fazer Transamin pra mim? Você sabe que isso vai dar, né? Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu sei que vai dar isso. Daqui a pouco vai vir um paper dizendo: não use Transamin. Não, é questão de tempo, porque assim a estatística só funciona quando você tem um número. Enquanto você não tem número, meu filho, a estatística não existe. Não existe estatística, né? não existe a estatística de 1. A gente Então, gosta de heparina e protamina. então Verdade. o que acontece? O negócio vai indo, daqui a pouco vai começar a aparecer isso. Até pouco atrás você falava assim, Transamin dava convulsão, mas pode dar. Agora você já está vendo trabalhos dizendo assim, ó. Até no pós-operatório, né? Isso, então já está segurando. Enfim, eu acho que é uma boa droga, sim, não para vascular, não para, sei lá, é uma droga para evitar a fibrinólise. Ou seja,
tentar entender que existe sim uma indicação e essa indicação está cada vez mais no trauma, no sangramento, no choque. Sim, então, com certeza. Tem sua indicação, sua indicação. É verdade. Mas é isso, Arthur. Acho que, a gente conseguiu bater um papo bem bacana aqui, cara. Legal, eu achei que vocês iam me fazer umas perguntas, tipo, vai demorar a cirurgia? Tá sangrando aí? Normalmente anestesistas me fazem essas perguntas. Quanto tempo de cirurgia? Então, mas você sabe, tá ligado? Mas você sabe que um professor da UF Ribeirão uma vez ficou meio bravo comigo, eu perguntei, cara, como é que tá aí? Tá acabando já? Porque a primeira impressão do cirurgião é achar que o anestesista está querendo ir embora, né? Perfeito. Mas a gente precisa entender os tempos. Não? A gente precisa entender os tempos cirúrgicos, cara. Até porque, se o cirurgião, ainda mais vascular, porque é uma punção, cara, geralmente, ou uma incisãozinha pequena, acabou. Aí você, acabou, cara. Acabei de fazer o remédio. Né? Ou acabei de curarizar, ou então você, cara, se falasse com antecedência, eu soubesse, o que aconteceu? O paciente ia acordar em 2 minutos. E volta naquele lance da conversa. Tem um outro lance que é muito polêmico, cara, que é a profilaxia pro TEV. Né? Sim. Medicamentosa e mecânica também. Sim. E às vezes os caras esquecem. Esquece. Pô, põe meia elástica, põe a bota, bomba de compressão pneumática. Na terapia intensiva a gente tem muito isso, né? O paciente está com algum problema, eu não posso fazer anticoagulação profilática porque ele tem o sangramento do sistema nervoso central. Ok? Faz a mecânica. Tem uma opção, né? Tem uma opção. Não, acho que todos da vascular ali merecem, né, cara? Não tem jeito, né? Então, mas aí também lembrar do frio, né? Lembrar do frio, da hipotermia, principalmente pacientes endovascular que a gente não conseguem esquecer. A gente trabalha então a gente vai pensar no chá da morte, né? A coagulopatia, hipotermia e acidose. E as salas de hemodinâmica são muito geladas. Então, frias. Mas isso é um problemaço, cara, porque a sala é gelada por causa do aparelho. Que não dá para fechar. Quando vocês abordam acesso inguinal e axilar aqui, por exemplo, eu não tenho como ou subclávia, cara, você não aquece o paciente. Né? E o paciente fica babando sangue ali, babando, né? Mas assim, um detalhe, eu não acordo com ele frio. Não, de jeito nenhum, né? Porque isso aumenta o risco. Mas eu já tive paciente com 33 e nem faço aquilo que você não gosta. Sala, velho. Putz, cara, e começa a ter repercussão hemodinâmica, né? Com certeza. E, claro, É não existem enzimas que trabalham na coagulação abaixo de 35 graus, tá, meus amigos? Não existe. Então você pode ter todas as enzimas da coagulação lá dentro. Abaixo de 35 graus, elas perdem a potência. Então, só para entender isso. O miocárdio também sofre, né? Só para você entender que não existe coagulação num paciente com abaixo de 35 graus. Isso é um problema que eu não sei se é discutido nos congressos da vascular, mas eu lá no HC tenho muito problema. Porque, por exemplo, a gente não tem colchão térmico numa hemodinâmica, por exemplo. Que era fundamental, né? Complicadíssimo, cara. É muito complicado anestesiar esses pacientes. Ainda mais quando demora. Porque, às vezes, cara, vocês chegam pra gente e falam, 2 horas, 1h30. Só que vocês têm dificuldade. Vocês acreditam? Não. Oi? Sempre tem essa. O cara joga tem uma fórmula, né? Tem uma fórmula? Os ortopedistas têm 2 vezes 3 mais. Ai, meu Deus do céu, eu não consigo decorar essas fórmulas. Graças a Deus. Quanto tempo vai demorar essa varize? Não, aqui é 50 minutos. O cara, 4 horas de mesa tirando vazio. Cara, mas a minha impressão é que a endovascular é uma incógnita. Porque você não sabe como é que vai ser ali a dificuldade técnica de passar o negócio, o balão, enfim, né? Pode ser rápido ou pode virar Por isso que às vezes eu sempre fico perguntando. Porque eu já tive casos de passar, vai ser 3 horas. Cabe 1 hora, acabou. O cirurgião principal tira a luva, você fala, caramba, cara. E lembrar que por isso que a anestesia geral é muito boa, né? Anestesia geral, porque assim, você põe, estabelece, liga. A sondagem vesical algumas vezes é muito importante por causa do uso do contraste. O contraste, ele é um diurético e de repente 1 hora, 2 horas, 4 horas de bexigoma, você passa até o radioscópio lá, você vê e fala, meu Deus do céu, é uma gravidez de 38 semanas, não é uma bexiga. Né? Então, e além do que o colchão térmico, além da gente não ter o colchão térmico, ele devia ser radiotransparente, coisa que a gente não tem também. Então a gente tem que trabalhar com a manta, e a manta perde seu valor. Por quê? Porque ela está num ambiente frio. Então ela perde seu valor quando ela está. É complicado. É complicado. É complicado o controle da temperatura dentro do paciente da vascular. Agora, os procedimentos seus estão muito rápidos, né? Graças a Deus a curva de aprendizado suas é muito boa. E os resultados são maravilhosos. As invasivas, elas trazem isso, né, cara? De velocidade. E lá nos Estados Unidos os caras estão fazendo muito ambulatorial. Bom, tem uma figura lá que não tem aqui, que é a figura da enfermeira que faz anestesia, né? Sim. Lá tem, né? Na Europa também.
E esses serviços de deshospitalização dos pacientes, que fazem inclusive angioplastia periférica, tratamento de varize, que eu acompanhei muito lá, os caras tratando o eixo safeno, tirando varize, fazendo aplicação, ou até angioplastando o membro inferior em esquema ambulatorial. O paciente vai até a clínica, é uma clínica, tem raio-x, eles chamam de OBL, Basic Office Lab. E aí a enfermeira que faz a anestesia, é só uma sedação, e o cara consegue fazer o procedimento ali com certa segurança, né? Óbvio que ele não vai bancar o herói, vai fazer as coisas menores ali, os maiores, a aorta carótida ele leva para o hospital para ter apoio médico. Mas tá rolando esse lance de deshospitalização e eu acho que vem para o Brasil também, porque tem um lance de economia nisso. Com né? certeza. Não vejo perspectiva da equipe de enfermagem fazer anestesia e sedação no Brasil, mas vejo um papel fundamental do anestesista saindo do hospital. Sim. Né? Acho que vocês devem lá ver esse movimento. Lá nos Estados Unidos, cara, tem muitas clínicas ortopédicas colocando prótese de quadril e joelho ambulatorial, cara, em alguns pacientes. Né? Esquema de raio-x ali na clínica. Prótese de joelho, assim, o número de cirurgias ambulatoriais de prótese de joelho está quase ultrapassando as cirurgias com o paciente internado. O grande problema do Brasil é o abrasileirar, né? Isso a gente tem uma noção. Então, nos Estados Unidos faz desse jeito, a gente vai abrasileirar, a gente vai trazer o jeito brasileiro de ser. Chico, isso aí é a fórmula da tragédia. É a fórmula da tragédia. Lá funciona porque funciona desta forma, porque, é rigoroso. Então, hoje, por exemplo, perceberam que um day hospital tem uma exigência da vigilância sanitária. E o hospital, ele tem uma exigência mas muito maior, que algumas vezes passa a ser improdutivo. Verdade. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer coisas de hospitais dentro do day hospital. Aí é a tragédia anunciada. Eu querer fazer algumas coisas que eu não posso fazer porque eu estou num day que tem características de hospitais. Esse abrasileirar traz para a gente uma insegurança muito grande. Eu, como anestesista, por exemplo, já me vi em certas situações que eu não queria e nunca mais repetir. Por quê? Porque era para ser um day, era para ter atividade disso, e a hora que eu estava vendo, eu estava fazendo procedimentos, eu falei assim, daqui a pouco eu estou fazendo um TX hepático aqui, ambulatorial, né? Se deixar, filho. Se deixar, vai. Se deixar, vai. Se deixar, porque vai. ele quer trazer parcialmente o que tem nos Estados Unidos, só a parte, né, que é favorável para ele. Agora, toda a parte regulamentar, de segurança do paciente e tal, ele não A estrutura, né? Nada. E os nossos órgãos de vigilância também não são como os deles. Então, é difícil esse Lá eles têm medo, né? Claro, porque vai preso, toma processo. Lá eles têm medo. O mercado de processo médico lá é muito aquecido. Forte. Cara, pra você ter ideia, eu via na televisão aberta o cara fazendo um anúncio assim: colocaram um filtro de veia cava em você e não retiraram? Ligue para este número, você pode faturar não sei o quê. Televisão aberta, você acredita isso, cara? Tipo, induzindo o paciente. Pô, eu tenho um filtro de veia cava e tá aqui ainda, cara. Eu acho que esse cara errou, vou tirar uma bola dele. Então, tipo, o mercado de advogados gera isso. Mas isso gera uma medicina de ponta. Defensiva também, né, defensiva, Chico? Defensiva também, eu acho, Chico, sei lá. Tem muita coisa que eles deixam de fazer porque realmente exige todo esse cuidado contra a judicialização. Por exemplo, tem muito médico deixando a medicina por conta disso lá também, cara. Um êxodo da medicina. É um problema hoje nos Estados Unidos, que eles vão ter um problema que a Europa está tendo. Falta de médicos lá. Inclusive, na pandemia a gente viu ofertas e ofertas, né? Mas tem algumas cidades americanas já com dificuldade de médico. Tem esse lado, sim. Porque muita gente está saindo fora, cara. E o quanto eles gastam de seguro médico é extraordinário. Então, eles ganham bem, mas eles gastam muito. Mas gastam muito. É verdade, isso fica uma bolada de insurance. Porque toma processo pra caramba mesmo, cara. E existe um mercado dos advogados especialistas em tirar dinheiro nesse lance, assim. Não vou dizer nem que eles perdem, né? Mas só o fato de ser processado e passar por todo esse, né, cara, vai ter dor de cabeça e gastar o dinheiro para que você tá certo. Isso desgasta demais. Isso desgasta muito, Você né? começa a rever todos
O celular atrás. E o hospital também, ele se resguarda, né? Muito, né? Então, tudo é filmado. Tudo é filmado, protocolado ao fim. Então, por exemplo, eu li uma reportagem de um cirurgião de coluna, um ortopedista americano, que ele acabou todos os períodos dele de residência, enfim, começou a trabalhar 1 ano no hospital, ganhando super bem, mas ele tinha que acatar aquele protocolo único, ele não podia fazer nada diferente, era aquela coisa super engessada que ele falou, cara, eu tô virando um técnico aqui com medo de judicialização, ter que fazer a medicina que o gestor está mandando eu fazer. Isso é duro, o cara hein? saiu fora, velho. É uma verdade isso, cara. Para eu entrar lá foi uma burocracia infinita, né? Todo mundo que vai de fora é uma burocracia muito grande. Sim. Você não pode encostar no paciente. Vai para não ir. Assim, ainda bem que as técnicas endovasculares elas estão na televisão, então você consegue ver. Mas se fosse uma próstata lá embaixo, eu teria muita dificuldade de conseguir aprender a técnica, porque você não conseguiria ver, né? Certo. Mas você falou uma verdade, Renato, tem câmera em todo canto. Uma sala cirúrgica tem 3 câmeras, sim, facilmente, e vai direto pro prontuário do paciente. Tudo que foi filmado, sério, cara? Vai o CD. Porque é isso, já tá lá, entendeu? O cara sabe o que aconteceu, o que não aconteceu. Por exemplo, videolaparoscopia. Não é minha área, eu não vi, mas é filmado e vai para o prontuário do paciente, sim, o CD. Aqui não vai, né? Sim. Isso é bom. Eu acho bom também. Isso não é ruim. Porque se você trabalha certo e faz certo, para você é bom. É. Qual que é o problema? Porque tem muitas vezes que acontece um evento e as pessoas assim, mas você não fez isso? Não, tá aqui. Então, assim, eu não vi. Para quem trabalha certo, Renato e Arthur. Concordo plenamente, cara. Não, eu também acho. Até porque você pode pedir, né? Olha, eu gosto disso. Para quem trabalha certo, eu vejo isso. Não, mas para quem trabalha certo também é aquela coisa. Agora, poxa, cara, eu tô fazendo tudo certo aqui, eu não preciso ter uma câmera do meu lado, alguém me vigiando. Essa parte eu acho que, concordo com o Chico também, é legal. Eu acho que funciona bem e traz um nível de excelência. Cara, aquele cara que poderia fazer errado, mas ele foi filmado, então ele vai fazer certo. Esse cara é inibido. O joio e o trigo vão ser... O que eu não acho legal é o mercado de advocacia induzir a população a pensar em erro médico como eles induzem. Sim, entendeu? Sim. É ver o médico como uma possibilidade de ganhar em cima de alguma forma. Não acho legal, né? Entendeu? Você ficar gerando situações entre médicos e pacientes. Claro que não é. Porque eles sabem que gira muita grana. E a gente sabe que o resultado de um tratamento envolve tanta coisa e a relação médico-paciente, ela é o ponto tem um Instagram fantástico, né? Uma conta que chama Defesa Médica, se vocês já viram. Se a Amanda, nossa, ela é muito massa e ela mostra muitos processos contra os médicos e a defesa, né? E mostrando muitos pacientes ou advogados agindo de má fé, né? Querendo também, né, ganhar em cima, ser oportunista, enfim. E graças a Deus a gente tem advogados também que também veem ao lado do médico, né? Aqui no Brasil a gente tem, pelo menos a gente está bem, né, assessorado aí por essa galera da advocacia que vê o outro lado e tenta defender a gente. Né? Nós brasileiros somos diferentes. Eu acho que a nossa cultura, ela por ser mais latina, ela traz essa relação de empatia como algo fundamental. Né? Muitas vezes, por mais que o desfecho não tenha sido melhor, mas a relação entre o médico e o paciente foi tão boa que isso tem um valor para nós brasileiros que é difícil você jogar lá para cima. Eles não entendem isso. Essa nossa consciência é diferente. A gente valoriza muito o profissional. Eu fiz uma live com uma brasileira anestesista que mora lá em... agora eu esqueci o nome do estado americano. Não sei se era Filadélfia. Enfim, ela era chefe, cara, de um fellowship, lá, um programa só sobre segurança do paciente. E ela era a presidente ou coordenadora, não sei, de um comitê intra-hospitalar para averiguar erros médicos, enfim. E ela disse o seguinte, que é uma coisa interessante lá nos Estados Unidos. Eles têm uma casuística absurda, né? Acho que talvez só perde para doenças cardiovasculares, se eu não me engano, a morte por erro na saúde, né? Isso, eu já vi essa estatística. A estatística americana é absurda, é altíssima. Porque eles têm dados, né? Aqui a gente não tem. Né? Então eles têm dados de tudo. E aí ela falou o seguinte, lá eles têm um apoio absurdo, né? Esse comitê apoia o médico que cometeu o erro, entendeu? E aí o médico que cometeu o erro, ele assume. Por quê? Porque ele tem toda uma defesa por trás, um apoio, né? Inclusive para apoiar o médico a conversar com a família,
dar todo o suporte, né? Porque o erro médico, cara, muitas vezes ele não é, lógico que não é proposital, né? Sim, é diferente o erro do crime. Do crime, né? acontece. São duas coisas completamente diferentes. Pode acontecer com qualquer um de nós, né? E às vezes se o médico com medo de judicialização, de ir pro Datena, ir para não sei aonde, o cara fica todo acanhado e ele não assume, e aí ele se esconde aquele negócio e o negócio vai só piorando. Se ele fala, vai se repetindo. Se ele fala, pô, esqueci uma compressa na barriga daquele paciente. Pô, vem o comitê faz todo um aparato para resguardá-lo, para ele poder assumir o erro para a família e tal, e ele refazer a cirurgia, sabe? É uma coisa diferente, uma cultura que a gente não tem aqui no Brasil, entendeu? Entendi. É uma coisa interessante que os Estados Unidos têm também. Muito. As comparações, elas têm que ser ponderadas, porque às vezes a gente compara o Brasil com os Estados Unidos, está comparando maçã com banana, né? E não dá para fazer isso, né? E a gente tem essa mania, né? Tem, pra caramba. E a gente, todos os papers que a gente lê, a gente olha dos Estados Unidos, não, se tem evidência lá, cara, né? Como é que essa validade externa, né? Não tem validade externa às vezes. Já começou errado. Né? Eu sou assim, já começou errado. Voltei muito confiante da nossa medicina aqui, cara. A medicina, pelo menos da onde eu tenho trabalhado, é a mesma medicina que os Estados Unidos vem fazendo. E acho que a gente não está abaixo deles, não. Legal isso. Cara, é óbvio, a gente tem menos grana, né? A gente tem menos grana. Mas não é que a gente tem menos grana. A grana está sendo redirecionada de forma errada. Sim. Né? Se chegasse nos serviços aonde deveria chegar e aplicado do jeito que deveria ser aplicado, ia ser a mesma medicina, cara, com certeza, né? Pô, é diferente. O médico brasileiro que forma hoje, cara, ele assiste tanta live americana, aprende tanto que é meio interligado, assim. Sim, né? sim. Esse lance que o Renato faz aqui, tipo de podcast, divulgação de conteúdo, é isso que é sensacional. Às vezes o cara faz USP e Ribeirão, mas ele aprende um monte com quem está na Unicamp, porque o cara fica assistindo aula online de professor. E isso rola no Brasil e Estados Unidos. Então forma um outro tipo de médico, né? Não, mas o que aconteceu na pandemia foi extraordinário, né? Isso. Cara, a gente aprendeu com uma anestesista espanhola que estava no olho do furacão na pandemia, que não tinha chegado ainda. Isso. Então, assim, para alguém que entenda, para alguém que se atreva a dizer que essas plataformas de mídia não ensinam. Meu amigo Renato. Meu amigo Arthur. Acorda, porque o trem já passou. Nós três educamos através do Instagram, cara. Sim. Então a gente sabe o que a gente tá falando, né? Os feedbacks que a gente recebe são incríveis, cara. Nunca se leu tanto graças ao Instagram. Então isso já está marcado e está mostrado que você tem acesso a artigos que são feitos, lançados há menos de 15 dias através de grandes plataformas do Instagram. Essa barreira do tempo é muito legal. Então essa barreira do tempo não existe. Eu sou de uma época, Arthur, que para eu fazer um levantamento bibliográfico... Você tinha que ir na biblioteca. Eu tinha que ir na biblioteca, pegar o índex médicos, escolher o artigo, mandar para a Bireme, ser sócio da Bireme, mandar para a Bireme depois que pegava, revisava todos os artigos, 6 meses depois chegava. Nossa, tá doido, tá vendo? Imagina, cara. É isso aí, cara. O cara aplicava uma medicina que tinha rolado há, 10 anos atrás. Né? Eu estava trabalhando com Delta T de mais ou menos 10 anos mesmo. Exatamente, então, cara. Não, é fantástico isso aí. É isso aí, Arthur. Obrigado, cara, pela presença. Muito massa isso. Eu que agradeço, meu. Convido todo mundo aí a conhecer o Fogarty da Madrugada, quem não conhece ainda. Fogarty da Madrugada, pô, vocês participam Chico, você já viu o trabalho dele? Não conhecia. Cara, ele tem um trabalho, além de educacional, mas ele tem um dom, cara, de desenho que é incrível, os desenhos dele. Ele faz uns desenhos da vascular, alguns desenhos de piada, mas também com conteúdo. Cara, é fantástico. Além da capacidade profissional dele, né, que a gente percebeu aqui. Show. Quem nunca anestesiou um Fogarty da Madrugada? Já anestesiou um. Eu tava almoçando com vascular, chegou um outro vascular, chegou o terceiro vascular, nós almoçamos. Eu falei assim, nossa, que cheiro de Fogarty. eu usei só passar um Fogartyzinho aqui. Eu usei a mesma... Né? Legal, muito bacana. Não, é rapidinho, um Fogarty da Madrugada. Aí fecha a luz e volta, o cara tá fazendo um fêmur distal, devalvulando, 6 horas de mesa. Pior que isso é só... O paciente sai politransfundido. Pior que isso é só o ortopedista operando e falar assim,
Quem que é o vascular de plantão? Você fala, ai, meu Deus do céu. Essa me causa mal-estar também, né? Ai, você fala, Jesus do céu. Engraçado. Quem não conhece ainda, @Fogart da Madrugada, a gente tá no Instagram e também estamos no YouTube. Pode encontrar o nosso podcast lá que chama Frêmito, Podcast Vascular. E tá no Spotify também. Tá no Spotify, todo o material lá, tá convidadíssimo a conhecer. Show de bola, cara. Se você quiser também, o vídeo, né, desse podcast vai estar disponibilizado para você fazer o que você quiser com ele. Obrigado, tá? agradeço. Cortes e botar no Frêmito também, se você quiser, tá? Beleza? Obrigado, Renato. Muito obrigado pela parabéns presença. pelo trabalho aí. Parabéns pelo seu trabalho também. Prazer, tá? Arthur. Parabéns, viu? Pessoal, valeu demais por terem ouvido ou assistido. Tá lá, ó, a câmera lá, dá um oi pra galera lá. Valeu demais, muito obrigado. Até mais.